do Senhor para a igreja? Quem já sentiu a presença do Senhor aqui nessa Glória a noite? Deus. Aleluia. No continuar da manhã, eu tenho certeza. Você pode sentar no seu lugar. Nossa, quem esteve aqui na ceia pela manhã? Aleluia. Quem esteve aqui, além da ceia, esteve no domingo passado aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quem esteve no domingo passado, esteve na ceia, viu o sistema que Deus está falando aqui, porque foi muito semelhante. Eu estava dirigindo o culto na semana passada, no domingo passado, e o Senhor me tomou para trazer para a igreja uma palavra reflexiva. E hoje a gente percebe que, e olha que eu cheguei em casa e não comentei nada com o pastor Henrique, né? Nada. E ele hoje na ceia foi tomado também para trazer uma advertência à igreja. Então isso significa, irmãos, que Deus quer chamar a nossa atenção. Isso significa que Deus está apertando o botão e a gente precisa olhar nessa direção. Porque a gente, quando tem oportunidade, eu creio, irmãos, pelo menos na minha vida assim, eu oro para que o Senhor, Ele use aquilo que está dentro da minha mente, aquilo que eu estudei, mas que Ele traga fresquinho o que Ele quer falar para a igreja também. Nós somos uma igreja viva, irmãos, e igreja viva, ela transmite aquilo que Deus está sentindo no momento. Por mais que você estude, por mais que você prepare um sermão, o Senhor é aquele quem fala. Quem acredita, irmão? Desse público, irmãos, nos louvores, nas oportunidades, nas mensagens, o Senhor traz resposta para mim e para a sua vida. Eu quero ler com você no livro de Jó, capítulo 14. Eu quero ler o versículo 7, 8 e 9. É um versículo bem conhecido. E eu quero conversar com vocês sobre esse versículo. Livro de Jó, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Bota a mão assim no teu coração. Diz assim: ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Brotará. Brotará. E dará ramos. Dará ramos. Como planta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Henrique falou ontem, ele traz uma palavra amanhã para a igreja. Ele me disse ontem, ele já estava até dormindo, ele passou até uma mensagem. Amanhã já era uma pouca, eu estava com muita dor de cabeça, eu não cheguei a dormir, e eu vi a mensagem hoje, antes de vir para a ceia, e eu, Senhor, o que você quer falar? Senhor, o que você vai falar? O que você vai dizer para a igreja? E hoje, quando eu estava na ceia, o Senhor me trouxe discernimento, pastor Marcos, o que Ele queria falar conosco aqui hoje. E eu quero intitular essa mensagem com a seguinte tema: seja atraído pela presença de Deus. Seja atraído pela presença de Deus. Delete o que precisar ser deletado para você reiniciar com uma nova história com o Senhor. Eu estava ali na ceia, sentada onde o Jackson está, e quando a Tatiane Almeida chegou na ceia, chegou com a pequena Ana Luísa, e eu peguei imediatamente a Ana, né? Ficou ali no canto e eu peguei a Ana para segurar a Ana, né? E eu botei a Aninha no colo. E quando eu botei a Aninha no colo, ela chegou e ela se distraiu. A Suzana estava ministrando aqui, né? E ela chegou e ficou olhando assim para a Suzana, ministrando. Só que quando eu peguei ela no colo, ela se distraiu com o meu cordão. Ela pegou o meu cordão, começou a brincar com o meu cordão, e não está nem aí para o louvor, e brincando com o meu cordão. Eu vou cuidar para ela não arrebentar o meu cordão, né? E ali atenta, ela brincando, se distraindo. E de repente, aquele louvor acabou e iniciou um novo louvor. E quando iniciou um novo louvor, imediatamente, quando a Suzana começou a cantar, ela soltou o meu cordão. Quem já percebeu a filha da Tatiana e do William louvando, ela tem um hábito maravilhoso, ela levanta a mãozinha para adorar. E ela largou meu cordão, levantou a mãozinha e começou a cantar no linguajar dela ali, com
a mãozinha estendida, e naquela hora Deus falou comigo, com aquele gesto daquela criança. E eu quero dividir isso com vocês. Deus falou para mim assim naquela hora, olha, às vezes a gente está num ambiente e aquele ambiente passa a ser muito natural para a gente. E qualquer coisa rouba a nossa atenção. Às vezes a gente vem à igreja, está num ambiente como esse, e esse ambiente ele precisa ser o mesmo ambiente da sua casa, do seu trabalho, aonde você vai, que é um ambiente da presença do Senhor. É desse ambiente que eu estou falando. E ela estava ali, ela se distraiu, como às vezes eu e você fazemos. Às vezes nós nos distraímos com qualquer coisa que apareça na nossa frente, ou que Satanás mesmo nos apresenta. Mas aí, irmãos, quando o louvor veio, o novo louvor, ela levantou a mão e voltou a adorar. Aleluia. E eu entendi, irmãos, que a presença do Senhor nos atrai. Aleluia. A presença do Senhor nos atrai. Que a presença do Senhor te atraia nessa noite. Que a presença do Senhor te envolva nessa noite. E que toda a distração e todo o atalho que está querendo te levar para um caminho diferenciado, o Senhor fale contigo e você volte a levantar as tuas mãos e adorar. Aleluia. Porque o ambiente é o mesmo. A atitude da Aninha que mudou com aquele louvor, o ambiente é o mesmo, irmão. É você que vai ouvir um som diferente, é você que vai entender de uma maneira diferente que o Senhor está chamando a nossa atenção. Que esse louvor que a Suzana cantou e despertou a atenção daquela criança seja igual a essa palavra que o Senhor está trazendo esses dias para essa igreja. Chame a sua atenção, mude a sua rota, te traga para um cuidado muito especial. Porque, irmãos, eu tenho certeza que ninguém aqui brinca com o Senhor. Tenho certeza que a gente é maduro o suficiente para saber o que o Senhor quer e o que o Senhor não quer da nossa vida. Primeira coisa que a gente precisa entender é isso, porque às vezes o nosso ministério não floresce, as nossas atenções, irmãos, são dadas gratuitamente para qualquer coisa que chame, porque a gente não sabe quem a gente é na presença do Senhor. E é muito interessante que a gente vê, Beth, o próprio Jesus é a pessoa que mais sabia quem ele era. Já viu como é que ele falava? Eu sou. Ele não tinha dúvidas de quem ele era. E a maioria dos discursos ele já começava discursando dessa maneira. Eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou o enviado de Deus. Ele sabia quem ele era. Você já sabe quem é você? Eu sou adoradora. Eu sou uma serva. Eu sou filha do Deus vivo. A gente precisa saber quem a gente é para a gente entender o que vai fazer da nossa vida daí para frente. Porque quando a gente entende quem a gente é, a nossa direção muda. A nossa direção muda. E às vezes, irmãos, o que às vezes rouba a nossa atenção? Quando a gente está diante da presença do Senhor. Uma das coisas que rouba a nossa atenção, irmãos, é as nossas situações financeiras. As nossas necessidades. Eu vou dizer financeira, mas engloba tudo, irmãos. A nossa situação, às vezes, nos tira da presença de Deus. Porque a gente olha e a gente pensa que nós somos os nossos provedores. E a gente pensa que a gente tem que fazer um monte de coisa porque a gente sabe das nossas necessidades, não é verdade? Só que o Senhor é o teu provedor. Senhor é o teu provedor. Irmãos, a gente vivenciou isso na pandemia, irmãos. A pandemia, diante da crise mundial que estava acontecendo, irmãos, todo mundo se amedrontou, mas o Senhor guardou a igreja. O Senhor guardou os filhos. O Senhor trouxe, irmãos, prosperidade, irmãos. E a pandemia, irmãos, não mudou a nossa maneira de adorar. Quem já ouviu a história
história da mulher cananeia, irmão. A história da mulher cananeia diz que ela chama a atenção do Senhor Jesus. E ela chama a atenção porque ela tem uma necessidade. A necessidade dela é que a filha dela é uma pessoa doente. E ela diz: Senhor, Senhor, me socorre. Ela pede ajuda ao Senhor. Aí o Senhor olha para ela, sabe a origem dela e diz para ela assim: não me convém socorrer você agora. Primeiro eu vou socorrer os filhos. O Senhor deixa isso bem claro. Eu vim para os judeus. Eu vou socorrer eles primeiro. O Senhor diz: não convém eu te socorrer agora. Eu vou socorrer os filhos. Aí ela diz: mas Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus senhores. Como essa história fala com a gente, às vezes a gente não dá atenção a ela, irmãos. Primeira coisa que eu quero descortinar para você nessa noite, eu quero que você entenda isso como uma verdade de vida para você viver. Olha a palavra do Senhor. Não é justo eu dar para você, porque primeiro eu preciso dar para os filhos. Quem é filho? Glória! Irmão, se tu é filho, tu está nessa classe de especial. Se tu é filho, irmãos, o Senhor está te olhando e está priorizando você. Se tu é filho, a prioridade é para você. Toma posse disso, irmão. Foi isso que o Senhor disse para aquela mulher. Não, primeiro eu vou dar para os filhos. Então, primeiro é meu, primeiro é seu, porque eu e você somos filhos. Então, a necessidade não vai nos afastar, mas vai nos aproximar do Senhor. A necessidade vai trazer a presença de Deus para nós. Porque, irmão, você já viu? Como é bom você saber que pode contar com uma pessoa e aquela pessoa vai estar ali para você, irmãos. Esse é o teu Deus. Aleluia, Jesus. Esse é o teu Deus. Irmãos, eu tenho um marido que é o provedor da casa. Eu trabalho, mas ele é o mantedor da casa. Mas eu não acho que ele é o mantedor da casa, não. Porque se faltar ele, o Senhor me dará. Aleluia. Eu sei que o Senhor dá força a ele para ele ser o mantedor da casa. Mas quem mantém a nossa casa é o Senhor. O Senhor é o provedor. Irmãos, o pão nosso de cada dia nos dará hoje. Aleluia, Jesus. E a gente está preocupado com amanhã, com amanhã, com amanhã. O amanhã vai ser hoje e o pão não vai faltar na tua mesa. Davi, ele disse: sou moço e fui velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Irmãos, quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu era muito nova na igreja. Mas eu fiquei encantada com esse versículo. Porque eu pensei: fome eu não passo. Aleluia. Irmãos, foi a primeira. Meu pai contava muita história pra gente triste. Meu pai foi abandonado pelo pai com 4 anos de idade. Meu pai morou junto com a minha avó dentro de um canil, uma casa de cachorro, de verdade. Eu tenho um canil aqui em casa e eu lembro que quando meu pai veio aqui, viu o canil do meu cachorro, não, isso aqui. E eu lembro que quando meu pai veio aqui em casa, e meu pai gostava muito dos meus cachorrinhos, e ele pediu para ver, e ele: esse cachorro está melhor que muita gente pequenininha. Quando eu e sua avó moramos num canil que a gente conta para você, não era um canil assim, não. A gente tinha que se curvar para entrar dentro dele. Então, meu pai, ele sempre falava para a gente dar muito valor às coisas, porque ele sabia o valor de cada coisa. Ele sabia o valor de cada centavo de trabalho. Então, eu cresci tendo muita consciência quanto a isso. E quando eu descobri esse versículo, eu falei: não, Satanás, miséria eu não vou passar, porque o pão não vai me faltar. E hoje eu quero abrir a minha boca profeticamente e quero dizer para você que saiu da tua casa ainda que cansado, ainda que sabendo que tem um monte de coisa para fazer amanhã, ainda que sabendo que já ganhou uma porção diária pela manhã, mas veio a
Aleluia. Eu estava falando para a Angélica, estava até compartilhando com ela, eu tenho uma loja, né, que é onde a Igreja do Santíssimo ficou ali muito tempo. Eu não sei, algumas pessoas aqui não conhecem, mas era na minha loja que a Igreja do Santíssimo ficava e ali fazia os cultos. E quando a igreja saiu, eu fiquei de abrir aquela loja. E eu fiquei de abrir, mas teve um problema, eu tive que fazer uma obra lá, e acabou paralisando, porque a obra gasta muito. Aí depois, quando eu consegui fazer a obra, aconteceu de meu pai, ele finalizou a obra ali, o Alexandre e o Matheus me ajudaram muito mais. Algumas coisas foi meu pai que fez, e logo depois meu pai veio falecer, e eu não conseguia entrar na loja. Eu entrava na loja e via meu pai e falei, isso não vai dar certo, não vou conseguir trabalhar aqui, porque assim, a presença do meu pai está muito forte aqui. E passou, e eu fiquei de abrir a loja em 2022. Aí fui lá, fiz tudo, eu não conseguia. Falei, não vou conseguir, eu não quero vir para um lugar que eu vou ficar mal, porque tu tem que saber, irmãos, cuidar de você. Tu tem que saber cuidar de você. Eu falei, não, a loja tem só uma bênção para mim, mas uma porta de entrada, mas eu não vou ficar bem emocionalmente. Eu conversei com a minha irmã, eu falei, Lili, eu quero abrir, vamos abrir, tu fica aí, eu vou vir aos poucos até me acostumar, porque aí é um mês de você ser abençoado, eu não quero alugar loja para ninguém. Então, aí ela, mas precisa comprar as coisas, eu estou desempregada, aquilo tudo, e eu falei assim, vou juntar um dinheiro e vou abrir essa loja. Se ela for ficar, não vai ser questão. E eu fui, semana passada, eu fui lá, comprei tudo que precisava, porque a loja já estava pronta, né? Estava tudo no lugar, só faltava abrir e comprar mercadoria que ia ser vendida. E eu saí, comprei tudo e deixei lá. E comprei, eu estou muito atarefada no meu trabalho, muito, estou com muito prazo para ter que responder. E eu comprei uma quantidade e falei assim, Valmir, pelo menos para eu ficar umas 2, 3 semanas tranquila. Porque dá tempo de eu dar uma respirada, responder, volto para comprar, porque tu acaba perdendo um dia para comprar as coisas. E ela abriu a loja. Aí ela abriu a loja, irmãos, na semana passada, né? Quando foi na quinta-feira, ela falou, maninha, acabou. Maninha, tu vai fazer pix para eu ir lá comprar, o que eu faço? Pego o dinheiro aqui, você vai. Porque, maninha, só tem uma caixinha agora que está pela metade, maninha. Aí eu, tu está distribuindo ou está vendendo? Porque minha irmã é muito boazinha, né? Aí eu falei, tu está distribuindo ou está vendendo? Maninha, está vendendo, irmãos. Eu pensei que eu fosse ficar 2, 3 semanas, porque eu falei, tudo que abre demora um pouco, tá muito tempo a loja parada, né? E aquela rua ficou uma rua de mais difícil acesso, porque na época da igreja, aquela rua não tinha nenhum impedimento de você entrar, então os carros entravam ali com facilidade. Agora botaram um manilhão, então não entra mais carro ali. Então eu sabia que a venda seria menor, porque a passagem seria menor, né? Passaria pedestre ou deixaria um carro, não dá para deixar um carro ali na frente. E quando ela falou, eu fiquei impressionada, irmãos. E ontem eu tive que sair cedo para comprar mercadoria e repor. Mas sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor cuida de nós. Aleluia. E quando eu conto isso para vocês em relato aqui, irmãos, é para dizer para vocês que eu sou igual a vocês. Se Deus faz na minha vida, faz na vida de vocês também. Porque Ele é bom, irmão. Não tenha medo de investir, porque a mão de Deus está aberta para te abençoar. Se o medo está te tomando e você não quer se encorajar para ir, vai, porque o Senhor já abriu a porta. Aleluia, Deus. Faz tremendo, E a sua necessidade não vai poder te afastar da presença de Deus, irmão. Não vai poder te afastar. Porque de verdade, irmãos, eu nunca vi um crente fiel, irmãos, passar fome. Aleluia. Eu nunca vi, irmãos. E eu já ando com o Senhor há 30 e poucos anos. Tem momentos que o Senhor coloca o servo dele no aperto. Ele permite. Ele permite até para você ver quem você é. Não é para ele saber quem você é, não, porque ele já sabe quem você é. Você não é surpresa para ele. É para você mesmo. Porque às vezes, irmão, a gente mesmo pensa, se isso aconteceu, eu não sei se eu suporto. Aí o Senhor faz você vivenciar para você ver que você suporta. Porque o que te liga a Ele é o amor, irmãos. Não pode ser o que Ele te dá, mas o que te liga ao Senhor tem que ser quem Ele é. Quem Ele é, irmãos.
E eu quero te dizer uma coisa, seja você, abaixo de Deus, a maior incentivadora do teu projeto. Olha para o teu projeto, irmãos, vendo um projeto grande. Olha para o teu comércio, irmãos, vendo, irmão, dinheiro entrando de verdade. Porque o Senhor não quer te ver preso, Ele quer te dar tempo livre, irmãos. Eu falo assim, Senhor, eu estou numa fase que está trabalhando muito, mas se eu quero trabalhar pouco, ganha muito. Aleluia, Deus. Tudo é fase, Senhor. Essa fase vai ter que passar, porque eu quero ter mais fase para aproveitar, Senhor. Aleluia. Eu estou trabalhando para isso, Senhor. Para desfrutar dessa vida, irmãos. Trabalho para isso. Se você está trabalhando, irmãos, e o teu saco está furado, caindo dinheiro, começa a orar nessa direção. Começa a orar. Senhor, o que está acontecendo? Costura esse saco, Senhor. Meu saco não é furado. Meu dinheiro não pode sair e você depois diz assim, eu nem sei com que eu gastei. Como assim tu não sabe com que tu gastou? Tu tem que saber com que você gastou. Amém. Porque também tem requisito para a prosperidade chegar, irmãos. Sabe como são de requisitos? Eu entendo assim, irmãos. Os requisitos para a prosperidade chegar para quem tem negócio, primeira coisa é ser bom administrador. Irmão, tu precisa ser um bom administrador. Meu pai era um excelente comerciante, irmãos. Meu pai era um vendedor de raiz. Eu puxei isso do meu pai. Meu pai tinha uma facilidade para negociar, mas meu pai era um péssimo administrador. Muito ruim. Tudo que meu pai botava na mão, ele fazia falir, irmãos. Meu pai, ele sabia vender, mas ele não sabia reter. Ele dava tudo com muita facilidade. Irmãos, bondade tem limite. Quando tu abençoa a pessoa errada, tu joga teu dinheiro no lixo, irmãos. Eu vou repetir para você entender. Como tu enfia o teu dinheiro no bolso errado, tu atrai miséria para a tua vida. Você precisa saber aonde a sua semente está sendo lançada. Porque talvez quem está perto de você é um passarinho. Um passarinho é bicho preguiçoso. Tu já viu um passarinho plantando no pé de árvore? Tu já viu ele aplicando o chão e plantando? Ele nunca vai plantar, porque ele come o que plantaram. Tem gente comendo o que você está plantando. Meu Deus. Tremendo, pai. Você precisa entender quem o Senhor quer que você abençoe. Porque, irmãos, Tu és tremendo, O Deus. preguiçoso. Obrigada, Espírito Santo. o mau administrador, para ele tá bom, porque sempre tem um bobão para ajudar. É, Deus. Sempre tem um bobão para ajudar. E a gente que emprestou, nem como tu empresta, o cara não te devolve o dinheiro, não te paga. Fica com revoltado, né? Aí tu olha para o cara gastando, tu emprestou no ano passado, né? Tu olha para o cara gastando e fala assim, tá gastando meu dinheiro. Né? Tem gente que até fala assim, bota no Face, é muito fácil gastar, mas nem me pagou. Vou falar uma coisa para você, deixa de ser bobo, teu dinheiro ele já gastou há muito tempo, ele pegou outro bobo pelo caminho. Teu dinheiro ele pega e gasta, ela pega e gasta, porque ela não sabe o valor que é. Irmãos, quem alimenta passarinho é a natureza, tu trabalha muito para alimentar pardal, que nem sequer vai belezar a tua casa, irmãos. É, Deus. Forte. Aleluia. Preste atenção nisso, irmãos, porque isso é um requisito para a abundância chegar até você. Semente jogada no lugar errado não tem colheita. Meu Deus. Então, se é mau administrador, não vai colher. Mas se tu está aqui, eu creio, irmãos, que alguma coisa dessa palavra vai entrar em você e o Senhor vai te ensinar. Eu falo muito essa frase para minha mãe, que minha mãe também é muito boa de coração. Eu falo, mãe, toda bondade tem limite. Aleluia. E às vezes as pessoas que ouvem
A outra falando assim como eu falo, não tem problema nenhum de falar, irmãos, porque eu sei que se precisar de mim, eu abençoo. Mas não dou mole para ninguém, não. Aleluia. Dou mole para ninguém, não. Eu trabalho muito para dar mole. Desse jeito. E eu digo assim, que ajuda é ajuda. Irmão, tá te pedindo dinheiro emprestado? Vai ali no amigão, eu vou te dar um conselho. Vai ali no amigão, de verdade. Compra um saco de serenata de amor. Bota essa pessoa para vender. Tá aqui, ó. Te dou esse dinheiro, multiplica isso. Porque, irmãos, o bom administrador multiplica tudo. É verdade. Sabe como é que eu comecei a crescer? Luciana, você que gosta de ouvir minhas histórias. Sabe como é que eu comecei a crescer na minha vida financeira? Eu comecei a trabalhar, irmãos, com 9 anos de idade. Naquela época, criança com 9 anos vendia Avon, eu comecei assim. Olha como quem quer crescer, irmãos, pega até corpo e cria cabelo para prosperar, irmãos. Pega gelo, seca e vende a água. E eu lembro que minha mãe tinha 2 datas, Beth, que minha mãe ela saía com a gente para curtir mesmo, de verdade. Minha mãe sempre foi muito caseira. Mas essas 2 datas, minha mãe era fiel. A gente ficava o ano todo esperando, irmão. Carnaval e Cosme e Damião. Porque carnaval, minha mãe saía com a gente na sexta, fazia uma bolsa de suco, de comida, de doce, e a gente ia andando a pé, de coreta a coreta, curtindo o carnaval. Minha mãe sentava numa praça, estendia assim um lençol, a gente deitava cansada, a mãe curtindo o carnaval. Então eu amava o carnaval. E Cosme e Damião? Porque Cosme e Damião antigamente existia, graças a Deus esse demônio caiu. Mas antigamente, irmãos, o povo dava doce de verdade. Não sei se você pegou essa época não, mas eu peguei. Era doce, irmão. Não era essa balinha que hoje em dia dá um saquinho caído, que nem a criança que é vaidosa, que é mais. E minha mãe saía com a gente. Minha mãe saía com a gente no dia 27. Minha mãe ia a pé. A gente sempre que a gente ia nessa direção sem fio. Andando a pé mesmo, tudo quanto é lugar que tinha doce, minha mãe já levava a bolsa, a gente pegava. Isso era um ritual, mas a gente dirigia. E eu sou a mais velha lá de casa, eu sempre fui muito ativa. Então, eu sempre peguei mais doce do que os meus irmãos. Eu empurrava, corria atrás, pegava e falava que era para ele, mas dizia, não vou dar nada porque vocês não foram porque eu não quiser, então o doce ficava para mim. E eu lembro, irmãos, que com 11 anos de idade, eu peguei muito doce. Foi uma época que me marcou, porque eu peguei muito doce mesmo naquele ano. Eu estava com 11 anos de idade. Aí eu cheguei em casa com esses doces que eu peguei, era muito. E falei assim, preciso ganhar dinheiro. É muito doce. Peguei uns tijolos, irmãos, botei um tijolo desse lado, outro desse. Peguei uma tábua de guarda-roupa velha, botei em cima, peguei um lençol da minha mãe, uma talher de mesa, não lembro, joguei em cima, peguei um monte de pote velho da minha mãe, separava doce por doce. Um pote de suspiro, um pote de marinha mole, um pote de balinha, um pote de chiclete, e eu ia separando os doces assim, e botei lá para vender. E eu vendi tudo, Renata. Vendi todos os meus doces, fiz o meu primeiro dinheiro grande. Irmãos, quem tem olho de investimento, cria oportunidade. E eu peguei aquele dinheiro, pastor Robson. Talvez vocês não conheçam, porque vocês são moradores daqui, mas quem era morador de lá, a gente tinha ali no Jabu uma loja chamada Sugarete, que era onde vendia muito doce e biscoito. Eu fui lá, Luciana, comprei, hoje nem se vende mais isso, tudo muda muito, né? Comprei um saco de biscoito desse tamanho, que era chamado de belisque, um biscoitinho amarelo. Comprei um saco grande de belisque, comprei esse um monte de saquinho de sacolé, tirava o belisque, botava no saquinho, fechava, comecei a vender. Peguei o quintal da minha mãe, paguei para uma pessoa fazer uma divisão, criei uma barraca, irmãos. Com o quê?
doce de Cosme e Damião. Foi a peça principal. Estou te contando isso porque, irmãos, para quem quer fazer dinheiro não tem desculpa. Aí, achei pouco, porque quando tu tem pouco, tu quer mais, tu acha que tu quer mais, né? A gente foi criada e meu pai sempre foi um pai que facilitou para a gente as coisas. Mesmo a gente morando na comunidade, a gente era aquela família da comunidade que era destacada. Porque a gente tinha brinquedos legais. Meu pai ganhava muito bem, então a gente tinha brinquedos legais. Estudar em colégio particular, a gente tinha algumas prioridades. E uma das prioridades que eu tive, mas isso não era comum na comunidade, eu ganhei uma bicicleta do meu pai. Olhei para aquela bicicleta e pensei, negócio. Negócio, irmão. Olhei para a quadra, ninguém tinha bicicleta, só eu. Ai, irmão. Ninguém tinha bicicleta, só eu. Falei, isso tem que me fazer dinheiro. Botei uma cadeirinha, sentei, peguei um caderno, um relógio e cobrava para você andar na minha bicicleta. Detalhe era para as crianças, irmão. Que eu lembro até hoje, era 3 voltas. Quando a criança chegava aqui, eu já vinha correndo, pegando a bicicleta. Sai. Irmãos, era fila para andar na minha bicicleta. Ganhei uma surra. Meu pai achou que eu estava sendo muito malandro. Mas isso é frágil, isso é ruindade. As crianças querem andar, só você tem bicicleta. Ajuda as que deixam na frente, não, pai. Não, manda o pai deles comprarem. Meu pai, não faz isso não. Eu estou te criando para ser assim, tão malandro não. Mas, irmãos, eu estou te contando isso porque eu estou dizendo para você, se eu criança tive essa ideia, o que você pode ter aí com Jesus trabalhando na sua mente? O que você pode ter com Jesus, o Rei dos Reis, cuidando de você, irmãos? Amém, Jesus. Eu digo que tem ideias, irmãos, que são geniais. Elas têm que vir de um gênio Jesus. E eu sempre dou um exemplo, irmão. Não crie dificuldade. Eu sempre dou um exemplo do lugar que eu mais gosto de comer, que é o Pedro Couve, irmãos. Graças a Deus eu moro pertinho do Pedro Couve. Mas olha que eu saio para comer. Mas o Pedro Couve é um lugar especial. Se eu ficar assim um tempinho, eu já sinto falta. Porque quem já comeu no Pedro Couve? Não. Estou fazendo propaganda, que é bom. Estou ganhando nada para isso, irmão. Mas é bom. E quando eu conheci o Pedro Couve pela primeira vez, eu estava na faculdade. As meninas, vamos comer um pastel, não sei o quê. A Pedro Couve eu nunca nem tinha ouvido falar. Não, Adriana, você não mora no Viegas, ele quer no Viegas, é no Rio da Prata. E eu fui no Pedro Couve. Comi os meus primeiros pastéis do Pedro Couve, irmão. Nunca mais comi igual. Aonde eu como, eu falo, não é igual do Pedro Couve. Mas o que eu acho dinâmico naquele comércio, irmãos, que quem já foi lá sabe. Irmãos, quando Frutos do Mar ia fazer sucesso em Bangu, num lugar isolado, final de mundo, irmão, vou dizer assim. Ah, mora bem lá não. Mora bem porque Viega é um laguinho, né? Aí, irmão, o cara tá longe da praia. Tá longe de tudo. Irmão, tem gente que sai da praia para ir lá comer no carro, irmão. Tem que ter uma graça, irmão. Se ele tem, por que eu e você não vamos ter, irmãos? Por que nós não vamos ter uma ideia dessa? O Senhor não vai pegar um lugar cheio de mato e vai jogar bênção para você tirar moedas daquele lugar? Chega no teu negócio amanhã, chega no teu carro, chega onde você usa para ganhar dinheiro e põe as tuas mãos e diga, eu vou comer através de você em abundância, porque o Senhor me dará. Aleluia. O Senhor me dará de verdade. Aleluia. Graças a Deus. E não vai te faltar, Faz a irmão. nossa providência, aleluia. Não vai te faltar de verdade. Glória a Jesus. Então a sua necessidade, irmãos, não pode mais ser algo que te afasta de Deus ou algo que te distraia para você não ter a presença dele. Diga para mim, eu reconheço que o Senhor é o meu Pai. Ponto. Outra coisa que nos afasta da presença de Deus, irmão, e nos impede de viver mais, é a falta de oração. A falta de oração, irmãos, acompanhada da palavra, eu até vou dizer assim, é uma das coisas que nos afasta da presença de Deus.
eu entendi muito cedo, irmãos. Eu entendi que a palavra era Deus se manifestando para a gente ser humanos, para a gente filho. Eu aceitei Jesus e eu tive esse entendimento. Eu falei, eu falo com Deus através da oração. Eu sinto, a presença é legal, mas como Deus fala comigo? Através da palavra. E eu, desde então, eu pensei assim, eu tenho que ser uma leitora da palavra. Porque se eu for uma leitora da palavra, ninguém vai me derrubar. E eu sou assim, irmãos, quando eu passo qualquer momento, eu lembro logo do versículo, me alimento dele para seguir adiante. Tem gente que escuta o louvor para seguir adiante. Eu gosto de palavra, porque palavras me fortalecem, irmãos. Eu nem sou de ouvir muito louvor, sou de ouvir muita pregação. Ou eu leio a Bíblia, eu ouço pregação, porque isso me alimenta. Isso me faz crescer, isso me faz ver Deus com mais clareza. Eu quero que a sua mente seja aberta para você ter fome e sede do Senhor através da palavra, através da oração. Irmãos, cria hábito de orar. Eu não estou dizendo para você orar, mas eu já oro, pastora. Eu oro todo momento, eu ando orando. Ok, isso é normal para mim, para você. Mas criar, irmão, de ter o seu momento com Deus. De ter o seu momento de busca, o teu momento de abrir o seu coração, o teu momento de dizer o que você está sentindo, mesmo você sabendo que o seu pai já sabe o que você está sentindo, mas quando você vai falando, você vai esvaziando o teu corpo, o teu coração daqueles sentimentos que estavam te aprisionando. Então, criar. Talvez você não consiga orar quando você acorda, porque, irmãos, eu não estou dizendo para você, seja um religioso, escolha uma hora, tu só precisa ser assim se tu tem dificuldade para ser constante. Porque tem gente que começa uma coisa e desiste, começa uma coisa e desiste. Não consegue seguir adiante. Se tu não consegue, tu tem que ser disciplinado. Tu precisa ser disciplinado. Então, eu vou me disciplinar, Senhor. Todo dia eu vou orar esse horário legal. Mas quando se tornar um hábito, tu vai ser livre para orar a hora que você quer. Mas, irmãos, eu vou te dar um conselho agora e leva para a sua vida, irmãos. Não perca nem desperdice o tempo da aproximação de Deus para você. Porque às vezes a gente é tão rebelde, irmãos, que a gente está até com vontade de orar, mas aí a gente pensa, não tem muita coisa para fazer. Depois eu oro, não deixe para depois, se derrame aos pés do Senhor, no momento que Ele está te chamando, porque você não sabe o que pode acontecer e o porquê que Ele está te chamando naquele momento. Irmãos, orações nos livra de grandes tempestades, orações revela, descortina para a gente, irmão, o que Deus quer falar para nós. Amém. Então, se tu és servo, se tu és filho, se tu segue ao Senhor, seja alguém que ore, seja alguém que leia. Satanás, irmão, tenta deixar você cansado quando você vai ler a Bíblia. Tenta deixar você desanimado. E tenta fazer você entender que você não entende nada. Por que a Bíblia é ruim para ser lida para algumas pessoas? Irmãos, não é a Bíblia só. Talvez você ache a Bíblia porque é só a Bíblia que você tem que ler. Porque, irmãos, o que a gente encontra de pessoas dentro da igreja que tem dificuldade para ler é muito grande. As pessoas elas passam o ano inteiro sem ler um livro sequer. Lê a Bíblia quando está aqui na igreja sentado. Irmãos, quem lê a mente abre. Quem lê, irmãos, recebe novas informações. Eu sei que criar esse hábito, irmãos, depois de grande, é muito difícil. É muito difícil criar esse hábito depois de grande. Porque aí eu volto a dizer, tem que ser disciplina. Agora, quem já cresceu com o hábito da leitura, é mais fácil. Eu sei que é mais fácil. Eu sempre gostei de ler. Então, a única coisa que eu fiz quando eu me converti foi dar prioridade
realidade. Não, os livros evangélicos, mas eu já gostava de ler. Então, para mim, é mais fácil. Mas, às vezes, quando eu converso com alguém, sabe o que as pessoas falam? Ai, pastor, me dá uma dor de cabeça. Bíblia parece até remédio, irmãos. Quando eu começo a ler, pastor, eu logo durmo. Irmãos, quando tu começar a viajar no que você lê, tu não vai sentir esse sono, porque a leitura vai ser prazerosa para você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E você, eu digo por mim, irmãos, você acredita que às vezes eu fecho um livro, eu fecho a Bíblia, porque eu falo, não preciso parar, meu Deus. Olha agora que já li, não para de ler isso, Senhor. Eu lembro que quando a pastora Marli lançou o livro dela, e o livro chegou até as minhas mãos, e eu comecei a ler o livro da pastora Marli, era 1h pouca da manhã. Foi a hora que eu cheguei em casa e tomei posse do livro, era 1h pouca da manhã, e eu conheci a história da Marli toda, né? Porque Marli foi uma das minhas grandes amigas, e eu falei, vamos ver se eu vi esse livro dessa mulher, né? Eu fui abrindo para ler, porque a história dela é maravilhosa, assim, e eu peguei para ler o livro. Irmãos, um dia clareou, quando eu terminei, eu fui ver um livro numa noite. Aí eu liguei para ela, pontuando, Marli, gostei disso, isso aqui, eu acho que aqui teve um errozinho, isso aqui, papapá. Quando o pastor Henrique me mandou o livro para eu ler também, antes dele editar o livro, ele dá uma olhada, dá uma lida para você dar uma sinalizada. Irmãos, eu comi aquele livro assim. Quem que é o livro do pastor Henrique aqui? Muito pouca gente, tomou vergonha na cara. Você faz parte dessa igreja, ou visita dessa igreja, se alimenta dessa igreja, e não tem o livro do pastor dessa igreja, irmão. Tu precisa acreditar no Senhor, irmão. Só Deus. Sabe por causa de olha? Estou ali, sabe por causa de quê, irmãos? O mínimo que você precisa conhecer é a história da tua igreja. E a história da tua igreja está narrada nesse livro, irmão. E eu vou te dizer, irmãos, eu não sou de meias palavras. O livro é bom. Você começa a ler, tu quer ler, porque o livro é gostoso de ser lido. Então, se tu quer começar a ler, tá aí, irmãos. A Bíblia e o livro do pastor Henrique é um bom começo para você. Que você precisa ser atraído pela presença de Deus. Não deixe que a falta de oração seja o que te afaste do Senhor. Tu é uma árvore, irmãos. Eu comecei lendo o livro de Jó, que fala que ainda que a árvore ela seja cortada, ela tornará a vir ao cheiro das árvores. Nós somos uma árvore. Nós somos um ser que guardamos também o que vivenciamos. Quem somos nós, irmãos? Nós somos o reflexo, o resultado das pessoas que a gente convive, do que a gente escuta e do que a gente lê. Esse complemento forma a gente. O que eu leio, as pessoas que eu amo e o que eu escuto. Então eu quero te dar um conselho como uma árvore do Senhor. Irmãos, cuidado com quem tu ama. Cuidado com quem tu ama. Ah, eu sou bom demais, sou santo, tem que dar oportunidade para todos. Não, irmãos, se não te faz bem, se afaste. Aleluia. Cuidado com o que tu escuta. Porque isso tu vai reproduzir. E esse é o cuidado, irmãos. Quem tem computador em casa? Quem tem computador em casa? A gente tem um computador, um notebook, seja lá o que for. Você já percebeu que às vezes quando a gente tem um notebook, o que a gente faz, irmãos? A gente recebe um arquivo, né, Suzane? Eu recebo arquivo toda hora, né? Toda hora. E quando eu recebo um arquivo, eu dou download para fazer a cópia e aquele arquivo descer no meu computador, ou no meu telefone. Irmãos, nós somos iguais ao computador. As informações que a gente recebe, a gente faz cópia dentro da gente. Então eu quero te dar um conselho hoje, todo download que você fez, que não te fez bem, que hoje você delete da tua vida. Deus, aleluia. Porque essas informações que esses arquivos trazem para você, faz você desistir de viver. Sabe por que às vezes você não é investidor? Porque você já baixou vários arquivos direcionados a você, que diz que você é ninguém, que diz que você não
pelo menos no meu, eu faço backup diariamente das mensagens. Eu faço porque na minha profissão ali vem muitas informações. Vem muitas informações e eu preciso manter essas informações até que o processo se finde. Aí não me basta só fazer o download, tem que fazer backup. Porque o backup é você proteger aquele arquivo com uma segurança ainda maior. Irmãos, e às vezes a gente guarda coisas tão ruins dentro de nós, porque a gente sabe que precisa mudar, mas a gente pensa assim, não, eu sou até Jesus, mas não quero ser boba não, aí faz um backup, porque se alguém entrar no meu caminho, eu volto a ser quem eu era. Não, delete até os backups que você está fazendo, porque o Senhor quer reiniciar a sua vida. Essas mensagens que o Senhor tem trazido aqui é uma mostra disso, que Ele quer nos fazer novo, irmãos. Mas às vezes, o que acontece com o nosso computador, Beth? Às vezes, nosso computador ou nosso telefone, ele é atingido pelo vírus. Deus Santo, aleluia. O que o vírus, Renato, ele faz no nosso computador? Ele destrói a segurança e ele rouba os nossos dados pessoais. Porque normalmente o que eles querem é alcançar as nossas informações mais secretas. Dados bancários, identidade, CPF. Isso o vírus faz no computador. Talvez as companhias que você está andando sejam vírus na tua vida. Está roubando as suas informações e tentando danificar, infectar quem você é. Porque o vírus, ele traz infecção. Mas hoje o Senhor te dá uma nova direção. Sabe o que a gente faz, irmãos? Eu trabalho com muito documento de pessoas, né? Conta bancária, muitas coisas, dados pessoais. Então, eu não posso dar mole. Nem no meu computador, e nem no meu arquivo, e nem no meu celular. Eu preciso proteger os dados desses clientes, porque senão pode ser roubado pelo meu próprio material de trabalho. Aí o que eu faço, irmãos? Eu compro antivírus. E eu compro antivírus do bom, para proteger todos os dados que contém o meu celular, que contém todos os meus computadores, porque eu preciso proteger os dados. Irmãos, o Senhor é o nosso antivírus. Quando alguém vir tentando te infectar, traz Ele, porque Ele vai proteger você dos dados que precisam ser protegidos. Faça uma limpeza no teu coração, como a gente precisa fazer no nosso computador, irmão. Como a gente, não tem aquele jeito que tu senta, tu vê que a memória do teu celular, assim, está no limite, você começa a querer apagar um monte de coisa. Foto que tu tirou 10, tu vai sobreviver uma, porque você tirou um montão para aproveitar. Não, você vai lá numa conversa dessas que já não tem mais validade nenhuma, você apaga. Irmãos, o Senhor quer apagar informações que você tem recebido, que tem danificado a tua vida. Aleluia! O computador ele tem uma tecla, irmãos, que é o F2. Para que serve essa tecla F2 do computador? Quando você está teclando do notebook, serve para você renomear o nome de um arquivo. O arquivo tem lá o nome dele, eu recebi. Aí eu recebi a identidade da Suzana, eu escrevo RG da Suzana. Mas ali quando eu abro, eu vejo que eu me confundi, não era o RG da Suzana. Aquilo ali era a carteira de trabalho da Suzana. Aí eu vou lá no F12 e boto CPF da Suzana. Irmãos, o Senhor vai apertar no F2 para renomear. Aleluia, é o título da história da tua vida. O Senhor quer mudar a tua vida. O Senhor quer limpar você por dentro de tudo que tem te feito mal. E como árvore, irmãos, para finalizar, a árvore é algo engraçado, né, irmãos? Você pode ter uma árvore, você pode reparar. Irmãos, se a gente arrancar a folha da árvore, a folha volta a nascer. Se a gente arrancar, irmãos, o caule da árvore, a árvore volta a nascer. Se a gente arrancar, Suzana, o fruto da árvore, comer, as
você vai voltar a dar fruto de novo. Podem arrancar suas folhas, mas você vai voltar a florescer. Podem te cortar, mas você vai voltar a crescer. Sabe por quê? O alimento está na raiz e a raiz é Jesus. A gente tem uma árvore ali atrás, irmãos, que ela estava ultrapassando o limite e ela estava pegando o nosso telhado do segundo andar. E quando ventava, ela estava em cima do telhado, que fazia barulho as telhas, porque ela começou a penetrar, entrar. E ventava e ficava apavorada. Meu Deus, vai acabar levando essa telha. Meu Deus, essa árvore está horrível. Meu Deus, essa árvore está me perturbando. Essa árvore precisa de minha casa toda aqui embaixo. Acho que 2 caras lá mandou cortar. Irmãos, eu fiquei tão triste. Eu era a pessoa que mais queria que acabasse aquela árvore. Mas quando foi cortada, eu olhei e fiquei com muita pena. Eu falei, meu Deus, acabou a vida nesse quintal. Agora eu vou ficar com um calor aqui em cima. O cara cortou a árvore toda, não deixou minha pele. Irmãos, ele zerou, deixou a árvore assim. Tinha uma folha. Aí eu perguntei para ele, essa primeira coisa que eu perguntei pro cara, quando eu vi, eu falei assim, meu querido, pode me responder uma pergunta? Pô, tu cortou isso tudo, ele mandou tu cortar isso tudo. Pô, fica assim, um ventinho legal, é só bater sol lá em cima. Não, quanto tempo essa árvore vai demorar para crescer? Aí ele falou para mim assim, olha, cada árvore é única, mas para esse tipo de árvore, vou falar para a senhora, mais ou menos aí uns 5 anos, pelo amor de Deus, 5 anos no calor. Ele, mais ou menos isso, mas cada árvore tem seu tempo. Irmãos, deve ter 1 ano mais ou menos que a árvore foi cortada. Se você for tentar olhar para lá, vai ver que a árvore já voltou a florescer e ela está pegando folhas rapidamente. Irmãos, eu não sei como você está aqui sentado hoje, mas o Senhor ordena que você volte a florescer, que você volte a crescer, porque as marcas que deixarem em ti não vão ser marcas para te destruir, mas para o Senhor mostrar que Ele é contigo. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos deixe da presença dEle. Que o Senhor, de verdade, mude a nossa rota de visão, porque